Hoje avançaremos para o século V depois de Cristo, uma era de rupturas e transformações profundas. O Império Romano do Ocidente, uma vez a força dominante no mundo ocidental, enfrentava sua queda final, marcando o fim de uma era e o início de outra, as chamadas Trevas. Prepare-se para explorar a história de um mundo que cambaleava entre o colapso e a sobrevivência. O século V depois de Cristo testemunhou o que muitos consideram o fim da antiguidade. Enquanto Roma, enfraquecida por séculos de corrupção, invasões e crises internas, sucumbia, novos poderes emergiam para moldar o que viria a ser a Idade Média. Este episódio examina os eventos que culminaram na queda de Roma, o impacto devastador disso no mundo ocidental e os primeiros sinais de reconstrução em meio ao caos. O Império Romano do Ocidente enfrentava pressões insustentáveis. Tribos germânicas, como os visigodos e vândalos, haviam cruzado as fronteiras imperiais devastando territórios e saqueando cidades. Em 410 d.C., o saque de Roma pelos visigodos liderados por Alarico foi um golpe simbólico e prático, expondo a vulnerabilidade de um império que parecia indestrutível. Enquanto isso, no norte da África, os vândalos estabeleciam seu próprio reino, controlando áreas vitais para o suprimento de alimentos de Roma. O mundo romano estava se fragmentando, e os inimigos não vinham apenas de fora, mas também de dentro, com usurpadores e senhores da guerra disputando o poder em meio ao caos. No final do século, Roma tornou-se um fantoche de seus próprios generais. O último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto em 476 d.C. por Odoacro, um líder germânico que se declarou rei da Itália. Com isso, o Império Romano do Ocidente deixou de existir como uma entidade política unificada. O leste, sob o comando do Império Bizantino, permanecia forte, mas sua capacidade de apoiar o Ocidente era limitada. A fragmentação territorial deu origem a pequenos reinos e senhorios, enquanto a autoridade central desaparecia. O poder estava agora nas mãos de líderes locais, marcando o início de uma nova ordem política. A queda de Roma trouxe consequências devastadoras para o Ocidente. Cidades antes vibrantes tornaram-se ruínas, o comércio praticamente desapareceu e a segurança tornou-se um luxo. A infraestrutura, como estradas e aquedutos, caiu em desuso, e as populações migraram para áreas rurais buscando proteção. A alfabetização e o aprendizado, pilares da cultura romana, também declinaram. A transmissão do conhecimento foi relegada aos mosteiros, que se tornaram os últimos bastiões de educação em um mundo mergulhado na escuridão. O conceito de trevas não foi apenas simbólico. Ele refletiu a perda de uma civilização que havia dominado o Mediterrâneo por séculos. Enquanto o poder político de Roma desmoronava, a Igreja Católica emergia como uma força estabilizadora. A figura do Papa tornou-se central, e o cristianismo serviu como um elo comum em um mundo fragmentado. Mosteiros e igrejas tornaram-se refúgios para os desabrigados, bem como centros de preservação cultural e espiritual. Missionários como São Patrício na Irlanda levaram a fé cristã para além das fronteiras romanas, estabelecendo a base para uma nova identidade europeia que surgiria nos séculos seguintes. Porém, essa unificação espiritual também trouxe tensões, com disputas teológicas e conflitos entre diferentes tradições cristãs e pagãs que ainda sobreviviam nas regiões periféricas. Com o colapso de Roma, novos reinos bárbaros começaram a tomar forma. Os visigodos estabeleceram-se na Espanha, os francos consolidaram seu poder na Gália, e os anglo-saxões começaram a colonizar a Britânia. Embora esses povos fossem inicialmente vistos como destruidores, eles também começaram a adotar elementos da cultura romana. A fusão entre tradições germânicas e romanas deu origem a novas formas de governança, que lançariam as bases para a Europa medieval.
A ideia de lealdade tribal evoluiu para o feudalismo, enquanto os códigos legais germânicos se misturavam com o direito romano. O século V d.C. foi um período de transição, onde o mundo antigo dava lugar a uma nova ordem, marcada pela fragmentação e pelo renascimento lento e doloroso. A queda de Roma foi um evento cataclísmico, mas também uma oportunidade para o surgimento de novas identidades e instituições que moldariam o futuro. Inscrevam-se, compartilhem e sigam conosco nesta jornada, enquanto exploramos como a escuridão pode ser o prelúdio para uma nova aurora. Porque a história da humanidade é uma eterna dança entre o caos e a criação. Até a próxima.